eles aqui fazendo a abertura, falei, que coisa linda. Amém. Que maravilha, né? Às vezes a gente não entende o propósito de Deus, das coisas que Deus faz e fala, ou que Ele usa ao nosso redor para transmitir uma mensagem para a gente. E eu fiquei muito feliz, porque eu pude conversar com eles há um ano atrás, pelo Messenger, eles vieram, ficaram, estão aqui trabalhando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Também gostaria de agradecer ao Eduardo, que tem, o pastor Beto, que tem com suas dificuldades, tem conseguido dar continuidade nesse trabalho, e que eu creio que mais à frente a gente pode aí fazer um evangelismo aqui nesse bairro, poder elogiar mais almas para o reino de Deus, porque o nosso propósito é anunciar somente o reino de Deus e dizer que Ele está vindo. Amém? Sem perda de tempo, sem mais delongas, vamos entrar na palavra em João, capítulo 20. Louvado seja Deus. Eu vou ler apenas o primeiro versículo, que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra foi removida do sepulcro. Repita comigo: removida do sepulcro. Louvado seja Deus. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Esse texto de João, quero fazer aqui de alguma forma de pegar bem quietinho, bem paradinho aqui, para que os irmãos entendam esse raciocínio. Depois de ter ceado com os discípulos, depois de ter apresentado quem seria o traidor, depois de ser martirizado pela religião da época, pelos sacerdotes, depois de ter sido cuspido, sido humilhado, sido rejeitado, sendo negado pelo seu principal apóstolo, Jesus é levado até o Gólgota, é pregado na cruz, perdoa um ladrão na cruz do Calvário, e depois ele dá um brado. Nesse meio tempo que ele entrega o seu Espírito ao Pai, e que ele dá o brado, está consumado, o texto diz que o véu se rasga de alto a baixo, ou seja, ele estava assinando o Novo Testamento. E o livro de Hebreus nos ensina que para que um Novo Testamento passe a ser válido, é necessário que tenha o sangue de um testador. E uma falha contínua que a igreja moderna comete é querer viver o Novo Testamento, é querer estar no Novo Testamento, mas ainda ficar preso no Antigo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento foram apenas sombras e tipificação daquele que viria a ser o Novo Testador. Por isso que quando nós usamos esse recurso da teologia, da tipificação, que Moisés era um tipo de Cristo, Josué era um tipo de Cristo, Abraão era um tipo de Cristo, a gente está dizendo que eles estavam tipificando aquele que ainda viria a vir. Aleluia! Louvado seja Deus! E nós precisamos aprender que Jesus tirou o peso da lei mosaica de nossos ombros quando Ele rasga o véu de alto a baixo, porque se aqueles homens daquela época não conseguiam cumprir apenas um item da lei, quem dirá nós, essa geração futura, má e incrédula? Uma geração que desiste facilmente se o irmão não olha para o rosto do outro. E eu aprendo dentro da palavra que se eu quiser cumprir algum item da lei, eu preciso cumprir
de entrar no Santo dos Santos, oferecer a Ele um sacrifício vivo de adoração. Hoje nós temos a liberdade de nos reunir neste lugar e dizer: Jesus, eu me rendo a Ti. Glória a Deus. Jesus, eu sou Teu. Porque antes nós necessitávamos de um sacerdote humano para entrar no Santo dos Santos com uma corda amarrada no meio da cintura e uns sinos na barra de suas vestes, porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele morria na hora, porque a glória de Deus, ela, para nós, para o nosso corpo humano, ela é insuportável. Louvado seja Deus. Por isso que quando eu vejo algum pregador falando que se a glória de Deus desceu aqui, não, ela não desceu, se ela desceu, ela mata nós. O que desceu ali foi a presença do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! A glória de Deus, se ela descer na terra, ela nos mata. Louvado seja Deus. Entrando na mensagem que eu quero ministrar para vocês. Depois que amanhece o domingo de manhã, ainda de madrugada, Maria Madalena, louvado seja Deus, aquela mesma que Jesus havia retirado dela vários espíritos imundos, agora chega ao sepulcro e ela percebe uma coisa. Ela percebe que a pedra que estava selada, que estava amarrada com cordas, e havia ali o selo do governador em cima para que ninguém tirasse, estava removida. Louvado seja Deus. E quando esta pedra, ela nota que a pedra está removida, automaticamente ela percebe que possivelmente o corpo não está mais ali. Louvado seja Deus. Então ela pega, ela lembra que havia um líder dos apóstolos, a qual Jesus amava muito, mas que ele havia negado Jesus 3 vezes. Quando Jesus fala para Pedro que ele negaria 3 vezes antes do cantar do galo, aprendemos desde pequeno que havia realmente um galo, um animal ali. Mas eu aprendi depois, anos mais tarde, estudando com o pastor Beto, que era impossível de haver um galo animal naquele lugar, pois a casa do sacerdote era santa, e galinhas e galos eram considerados animais impuros. Louvado seja Deus. Então, o que Jesus quis dizer com o cantar do galo? Havia uma troca de turnos, louvado seja Deus, dos guardas romanos. Eles tinham uma trombeta que em latim o nome era galicínios. E toda vez que tocava aquela trombeta, aleluia, de 3 em 3 horas, era a hora de troca de turno. Então Jesus disse: todas as vezes que tocar a trombeta, aleluia, porque essa trombeta é conhecida como o cantar do galo. Aleluia! Louvado seja Deus! E quando eles tocavam aquela trombeta para a troca de turno de guardas, Jesus disse: todas as vezes que eles tocarem aquela trombeta, tu vai me negar. 3 vezes tu vai me negar. Então, quando cantava aquela trombeta, Pedro negou uma. Tocou a trombeta de novo 3 horas depois, Pedro negou 2. Tocou a trombeta depois, 3 horas depois, Pedro negou 3. Por isso, a Pedro, igreja, cantar do galo era uma trombeta. Louvado seja Deus. Então, ela vai, corre a Simão Pedro. E ela diz: Pedro, tiraram o corpo do Senhor do sepulcro. Não sei onde está. Louvado seja Deus. Então Simão Pedro sai ele ao discípulo e disputa uma corrida até aquele lugar. E diz o texto que o outro discípulo chega perto de Pedro e percebe realmente que o corpo não está naquele lugar. Mas o que eles encontram? Eles encontram o lençol que havia envolvido o corpo de Jesus, todo enrolado. Então Pedro percebe que do lado, o pano que estava sobre a sua cabeça não está enrolado, mas está dobrado. E conhecemos pela história, o pastor Beto também me ensinou isso, e conhecemos pela história que era um costume dos senhores da época, quando eles estivessem na mesa e alguém o chamasse para dar atenção, ele dobrava, aleluia, ele dobrava o seu lencinho e deixava dobrado na mesa, e se levantava da mesa para
Isso estava querendo dizer que ele não havia terminado a sua refeição e que ele iria voltar ali. Louvado seja Deus. Agora, quando ele limpava os seus lábios, deixava o lencinho sem dobrar ou até mesmo embolado, significa que ele havia terminado a sua refeição. Quando Jesus, o próprio Jesus, aqui, aleluia, há um comentário junto com a Bíblia, em que o comentarista diz, quando o próprio Jesus dobrou, aleluia, o seu lenço, ele está dizendo, eu vou ali, mas logo eu volto. E o texto de João vai dizer, João 14, Jesus diz, eu vou vos preparar lugar. Aleluia. Quando eu vos preparar lugar, eu voltarei. Glória. Eu voltarei. O lenço dobrado estava significando, eu fui, mas eu volto. Eu volto, igreja. Calma, aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, que eu vou voltar. O reino dos céus é vindo. O reino dos céus é vindo. Jesus está voltando, e não está voltando apenas para arrebatar a sua igreja, mas para acabar com a bagunça, para exterminar todo o mal da terra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ah, Deus. Existem em nosso meio muitas religiões, cada uma com seu nome, cada uma com seu líder. Mas se formos pegar cada líder, cada história que eles tiveram, cada um tem as suas revelações. Mas se formos nos Estados Unidos e vamos pegar o túmulo de Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, vai estar escrito em inglês, aqui jaz. Se formos pegar se formos no túmulo, visitar o túmulo de Joseph Smith, o pai do mormonismo, está escrito em inglês, aqui jaz. Se formos lá no Japão, formos no túmulo do vulgo Siddhartha Gautama, o Buda, está escrito em japonês, aqui jaz. Se formos no túmulo de Ellen White, está escrito, aqui jaz. Se formos lá na Itália, no túmulo do Papa, visitar o túmulo do Papa, do Karol Wojtyła, está escrito, aqui jaz. Mas se nós formos em Israel, visitarmos o túmulo onde foi enterrado nosso Senhor, está escrito em várias línguas, e principalmente na língua portuguesa, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 diz, ele era Deus, mas ele não quis usurpar o lugar de Deus, antes se revestiu de carne, e veio como um homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. O que quer dizer soberanamente? Acima de todos. Louvado seja Deus. E Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor dos senhores, no céu, na terra e embaixo dela. Aleluia. Aleluia! Quando Jesus termina a faculdade dos discípulos, Ele reúne os discípulos e fala, agora eu vou enviar vocês de 2 a 2. De 2 a 2. E vocês vão anunciar o reino dos céus. E eis que eu vos dou o poder. Eis que eu vos dou o poder para limpar leprosos. Está aí. Um sinal. Eis que vos dou o poder para expulsar potestades demoníacas. Segundo sinal. Eis que vos dou o poder para pisar em cobras, para pisar em escorpiões. E esses sinais seguirão convosco, não somente convosco, mas com todos aqueles que crerem. Aleluia. Glória a Deus. Se você crê que esse sinal vai acontecer com você, então te prepara para receber o sobrenatural dos céus através do poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! E diz o texto que as mulheres se reúnem em volta
pergunta: Senhor, se tu sabes onde está o corpo dele, nos diga, foi você quem tirou? E o anjo diz para ela: por que procurais o vivo entre os mortos? Aleluia. Toda religião tem um líder, e todo líder dessas religiões já estão no túmulo. Mas nós, cristãos, podemos dizer: o nosso Redentor vive! Aleluia. Toda religião pode ser: nós temos um líder, mas nós somos os únicos que podemos dizer: nós temos um Salvador. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Então, Maria vê um vulto, alguém vindo, e ela pensa, ela começa a reclamar com aquele senhor que está vindo, sem perceber quem é. E quando ele se apresenta a ela, o próprio Senhor ressurreto diante dela. Aleluia! O próprio Senhor ressurreto diante dela. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que naquele dia, a mesma visão que Tomé teve, a mesma oportunidade que Tomé teve de tocar em suas feridas, Ele vai nos conceder esse dia. Olha o que fizeram em mim, Pai, por tua causa, para que eu salvasse você. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus, terminando meu raciocínio, quando Jesus envia aqueles discípulos, eles tinham ouvido até o presente momento a única oração, a oração dominical do Pai Nosso. Mas depois de Jesus ressurreto, inicia-se o em nome de Jesus. Glória a Deus. Satanás, até então, os espíritos malignos só saíam. Eles só lembraram que eles saíram através do toque da harpa de Davi. Eles só lembraram que eles eram expulsos através da autoridade de Jesus. Quando Jesus chega a Gadária, um homem que há muito tempo era possuído por legião de demônios, precisava ser acorrentado porque ele comia cadáveres. E ainda mesmo assim, aquelas correntes não eram capazes de aprisioná-lo por muito tempo. Aleluia. E diz o texto que quando Jesus pisa naquela terra, aquele homem se arrebenta das correntes e vem como um animal feroz para cima de Jesus. Mas quando ele chega na presença de Jesus, ele cai de joelhos. E aquele Espírito que nos fala: Jesus, Filho de Deus, vieste aqui nos atormentar. Glória a Deus. E Jesus fala: quem são vocês? Eles falam: legião. Ele fala: Senhor, permita que nós entramos naqueles porcos. E Jesus fala: vai. E diz o texto que todos aqueles espíritos entraram nos porcos e os porcos se jogaram no mar. E tem muita gente que vai no mar fazer oferenda, achando que está fazendo oferenda para algum Deus. Vai pular 3 ondinhas. Nós cristãos somos alcançados pela graça. Não precisamos de atalho, não precisamos de intermediários, porque a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é o Filho. Glória a Deus. É Jesus. Aleluia. O único mediador entre Deus e os homens. Ele removeu a pedra. Ele removeu a pedra que pesava sobre nossos ombros. Ele removeu o castigo que estava sobre nossos ombros. Ele removeu a maldição que estava sobre nossos ombros. Porque o texto bíblico vai dizer que naquele momento da cruz do Calvário, ele se tornou maldito. Louvado seja Deus. Mas no momento que ele diz: está consumado, ele diz: paguei a tua dívida. Paguei a tua dívida. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Por isso que todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, aleluia, Satanás, aleluia, errou uma vez só e foi punido por Deus. Deus tirou a sua beleza, a sua força, o seu poder, aleluia, e o lançou sobre a terra, aleluia. Mas nós erramos uma, erramos duas, erramos três, erramos quatro, erramos cinco, erramos seis, erramos sete. Mas todas as vezes que nós dobramos o joelho e realmente nos arrependemos do nosso erro,
de Jesus. Aleluia. De dor. Aleluia. Aleluia. Ele removeu a nossa pedra. Glória a Deus. Ele removeu a nossa pedra. Foi falado aqui pela nossa irmã Reginalda, que quando Jesus nos levar para a Nova Jerusalém, o texto diz que nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível. Não haverá mais dores, não haverá mais planto, não haverá mais doença, não haverá mais preocupações, não haverá mais dívida. Porque a nossa dívida foi paga pelo sangue dele. Louvado seja Deus. Eu vou terminar a mensagem. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu pedi para o irmão Zé, eu pedi para o Fernando cantar um louvor aqui, para nós encerrarmos.